A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo no método simplificado de aprendizagem musical, MSA. E, continuando a fase 4, nós já vimos a parte 1, na qual vimos das lições 6 a 16, e agora vamos iniciar essa segunda parte, onde nós veremos a fórmula de compasso em 2, os compassos binário, e também faremos com vocês os exercícios do número 17 ao 29. Iniciando, fórmula de compasso em 2. Conforme vocês já viram nas explicações anteriores, o MSA ele não tem nomeado os compassos com aqueles nomes tradicionais que nós já conhecemos, o quaternário, ternário, binário. O MSA tem nos trazido apenas a indicação do número de tempos, fórmula de compasso em 4, 4 tempos, em 3 tempos e agora em 2 tempos. Porque explicações mais detalhadas sobre os compassos, simples, compostos, serão vistas na parte teórica posteriormente. Tá bom? A fórmula de compasso em 2 é aquela que tem o número superior 2, e o número inferior indica a figura musical que representa cada tempo ou cada movimento. Nós temos no nosso inário duas fórmulas de compasso em 2, tá? A 2 por 4 e a 2 por 2. A diferença entre elas, como você já tem visto, é o denominador. Porque em uma delas, o denominador ele representa a semínima. Na fórmula 2 por 4, ele está nos indicando que as semínimas valem um tempo cada uma. E na fórmula de compasso 2 por 2, ele nos indica que a mínima está valendo um tempo cada uma. Tá bom? Nós veremos lições destas duas fórmulas de compasso aqui no MSA, ainda nesta fase. E um lembrete, as fórmulas de compasso 4 por 4 e 2 por 2, elas também podem ser escritas com o C e o C cortado. Temos aqui na página 40 alguns exercícios para vocês treinarem a identificação de compassos. Tá? Cada exercício trazido no MSA ele tem uma finalidade única. Eles precisam ser bem observados, bem estudados e respondidos corretamente, tá bom? E como de praxe, eu não trago aqui para esses vídeos a resposta de todos os exercícios. Porque senão, quando os alunos que têm acesso a esse vídeo vão chegar nos gens, vão trazer uma resposta pronta e aí não terão aprendido na prática. Então, qual é a minha intenção? Eu apenas mostro qual a lógica de cada exercício para que vocês consigam fazer os demais, seguir aquele raciocínio e ir identificando a resposta dos demais, tá bom? Então, vamos usar essa mesma lógica aqui. O exercício é para nós identificarmos a fórmula de compasso correta. Então, lembrando, a fórmula de compasso ele vai ter sempre dois números, O número superior vai indicar quantos tempos tem um compasso, e aí vocês vão pegar cada um desses exercícios aqui e transformar essas figuras em figuras de um tempo. Porque vocês vão estar se deparando aí também com figuras inferiores a um tempo, figuras superiores a um tempo. Então, a primeira coisa é tentar identificar quantos tempos teria. E aí seria o número de cima da fórmula de compasso. Depois vocês identificam se essa figura que vocês imaginaram para um tempo, ela dá certo no exemplo. Porque às vezes vocês formulam em figuras de um tempo e fazem a conta e dizem, não, aqui tem 6 tempos. Aí não chegamos ainda em um compasso com 6 tempos ou 6 movimentos. Então vamos lá, vamos pegar 2 exemplos aqui para fazer com vocês, para vocês seguirem essa lógica e responderem os demais, tá bom? O primeiro, já na primeira pauta, essa primeira opção aí. Temos aí 2 colcheias, uma semínima e uma pausa de semínima, e depois 2 colcheias. Ora, vamos colocar tudo em figuras iguais. Cada vez que aparecem 2 colcheias, nós podemos transformar em uma semínima. Seguindo essa lógica, a gente teria então aí 4 semínimas.
Dessas duas formas de compasso propostas, qual delas tem 4 tempos? Né? Ficou mais fácil porque a gente já está vendo aí logo de cara o C, né? Que falamos agora há pouco, representa o compasso 4x4. E conferindo a segunda metade da resposta, no compasso 4x4 a semínima vale 1 tempo? Vale, né? Então, está respondida a nossa questão. Esse compasso ele tem 4 tempos e cada tempo desse é uma semínima. O último exercício da segunda pauta. A gente está vendo aí 4 figuras, né? 2 mínimas e 2 semínimas. Vamos transformar tudo em uma figura só, tá bom? Ó, se nós pegarmos cada mínima e transformar em semínimas, a gente ficaria com 2, 4, 6 semínimas. E aquilo que eu falei, né? Não estou vendo aqui nenhuma opção com 6. Então, a gente já descarta a semínima como unidade de tempo, como figura que vale 1 tempo. Vamos transformar tudo em mínimas, para ver se dá certo? Então, a gente já tem as 2 primeiras mínimas, e nas outras 2 semínimas a gente converte elas para uma mínima, né? Sempre aplicando aquela lógica que nós já vimos em fases anteriores. Na segunda fase, onde falamos sobre figuras, nós trabalhamos bastante essa questão de proporção entre as figuras. Aquele conhecimento lá é muito importante para vocês conseguirem identificar os compassos corretamente, tá bom? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem voltar lá nos vídeos, né? Ou no vídeo inteiro, ou no vídeo que fala especificamente sobre esses temas, né? Conforme os cortes que estão disponíveis aí para vocês, e vocês verem o assunto que precisarem, tá bom? Então, vemos aqui, ó, mínima, mínima e outra mínima, pelo agrupamento das semínimas. Isso formou o compasso com 3 tempos, né? 3 mínimas. Ora, 3 mínimas significa que a mínima está valendo 1 tempo. Então, o número inferior da fórmula de compasso será 2. Compasso 3 por 2. Tá bom? Então, apliquem essa mesma lógica e vocês podem resolver os demais exercícios, tá bom? Movimento do solfejo em 2. Tá? Nós já vimos aqui o movimento do solfejo em 4, né, os compassos com 4 tempos, como é que nós fazemos o movimento do solfejo, tá? Vimos inclusive com o vídeo na versão invertida para vocês poderem acompanhar exatamente onde está indo a minha mão, e vocês acompanharem com a vossa, tanto em 4 tempos quanto em 3 tempos, e agora movimento de solfejo em 2, compassos com apenas 2 tempos, tá bom? Então, lembrem dos conceitos prévios, né? Existe um corte dedicado apenas a esses critérios para a execução do movimento do solfejo. E quais são os critérios? A janela de movimento, né, que não pode passar dessa distância confortável para o braço de vocês, sem a movimentação do cotovelo. E o segundo critério, fazer todos os tempos como se estivesse batendo em uma mesa, né? Então não é para frente, porque para frente seria parede, né? É sempre para baixo, como se fosse uma mesa. Mesma forma a gente vai fazer aqui no compasso binário, tá bom? Vou fazer aqui vagarosamente e vou fazer algumas vezes e vou também inverter a imagem para vocês acompanharem exatamente como eu estou fazendo, tá bom? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, como vocês perceberam, primeiro tempo embaixo, na base, né, da nossa janela de movimento. Segundo tempo acima, tá bom? Se vocês estão fazendo com a mão direita, temos essa curva para a direita aqui, tá bom? E o segundo tempo é um toque. A mão ela sobe, mas ela sobe naturalmente. Quando vocês derem um toque do segundo tempo, não precisa forçar a mão para cima, não. Fez o primeiro tempo, fez o segundo, o movimento natural da mão retornando para o tempo 1 novamente, ok? E o movimento para canhotos, né, para você que vai fazer o estudo do MSA com a mão esquerda. Então, mesma lógica, né? Vou fazer aqui e depois vou inverter a imagem para vocês acompanharem. Vamos lá? 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Os exercícios 17 e 18 são práticas da leitura rítmica do MSA. A essa altura vocês já estão bem cientes quanto à diferença entre leitura rítmica, leitura métrica e solfejo, tá bom? Se houver dúvidas, voltem lá nos vídeos que tratam sobre esse assunto, tá bom? Temos todo o conteúdo do MSA até aqui. Então, na leitura rítmica, nós utilizaremos a sílaba tá e faremos o movimento do solfejo. Sempre que o MSA traz um novo compasso, uma nova fórmula de compasso, ele nos proporciona um estudo da leitura rítmica daquela lição para que a gente pratique o movimento sem se preocupar com as notas. Mas eu gostaria de deixar para vocês uma regrinha, né, uma sugestão para vocês aprenderem cada lição nova do MSA. O MSA ele tem, a partir dessa fase, ele tem trazido a velocidade das lições. Às vezes ele traz velocidades mínima e máxima, para a gente poder ir melhorando a nossa velocidade, o nosso desempenho naquela lição ao longo do tempo, ao longo do estudo. E às vezes ele traz uma velocidade fixa, indicada, como essa, que ele trouxe 60 seminos por minuto. Porém, se é uma lição de um compasso novo, de uma fórmula de compasso nova, é uma lição que traz até figuras novas que vocês vão aplicar. Nesse caso a gente tem a cocheia pontuada com semicocheia, que é algo, dessa forma que está aqui, é algo novo para vocês no MSA. Então vocês já não precisam ir direto para o ponto final da lição. O que é que eu chamo de ponto final da lição? Para a lição já no movimento do solfejo e a lição já com velocidade correta. Não é necessário. Vocês podem fazer a lição com o movimento de leitura rítmica, vocês viram lá na fase 2, apenas aqui, entendem o ritmo e aí sim vocês podem mudar para o movimento de solfejo. Vamos fazer esse trecho que está com figuras novas, digamos assim, que é o terceiro compasso dessa lição. Vamos lá? Vou fazer com vocês no movimento de leitura rítmica e depois a gente muda para o movimento de solfejo. Então, como é que ele fica? Tá, 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 tá. Então, o que temos aqui? Cocheia pontuada, nós já vimos o assunto de ponto de aumento na primeira parte dessa fase 4, né, no vídeo da primeira parte. Só que a gente não tinha visto ainda na prática cocheia pontuada com semicocheia. Então, analisando o tempo dessas figuras, o que é que a gente vai ter? Se fosse uma cocheia e duas semicocheias, o que é que nós teríamos? Né? Eu vou manter a parte final aqui desse compasso com duas cocheias, tá? Mas essas duas primeiras figuras eu vou substituir por aquilo que eu vos falei. Uma cocheia e duas semicocheias, só para a gente entender a regra, tá? Seria assim, ó. Tá, 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 tá. Entenderam? Cocheia, lembrando que eu estou fazendo diferente do que está aqui. Estou dizendo que esse ponto é outra semicocheia, tá bom? Ó, tá, 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 tá. Ok. Então, de forma bem lenta, vocês verem onde está cada coisa. Tá, 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 tá. Então, tá, a primeira cocheia, tá, tá, as duas semicocheias, né? Porém, se a gente for para a lição, eu não tenho duas semicocheias. Eu tenho uma cocheia, ponto de aumento, e aí sim eu tenho uma semicocheia. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso só eliminar essa semicocheia que está aqui em cima. Eu mantenho a primeira figura, que é a cocheia, e mantenho a última, que é a semicocheia. Vou fazer os dois, tá? Primeiro com duas semicocheias e depois tiro a semicocheia e coloco o ponto de aumento. Ele vai ocupar o lugar que estava a semicocheia. Vamos ver na prática. Ó. Tá, 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 tá. Agora, do jeito que está na lição, tá, 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 tá. Entendeu? Mais uma vez. Tá, 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 tá. Na lição, tá, 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 tá. Vocês fazendo essa comparação, né, de um movimento com uma cocheia e duas semicocheias,
e depois trocando para um movimento com colcheia, pontuada e semicolcheia, não tem como vocês errarem, é o movimento correto da lição, tá bom? Vamos fazer ela completa agora, nessa velocidade, e agora sim eu vou mudar para o movimento de solfejo com vocês, tá bom? Vou inverter a imagem, então vocês vão poder fazer exatamente o movimento que eu estiver fazendo aqui, com a mão de vocês, com a mão direita de vocês. Tá, 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 tá. Ok, concluída essa lição 17. Na lição 18, continua com o movimento do solfejo em 2, né, um compasso aí de 2 tempos, porém a unidade de tempo, a figura que vale um tempo é mínima, né, representado aí pelo 2 do compasso, pelo número inferior da forma de compasso. Essa lição eu vou fazer direto já com o movimento de solfejo, tá bom? Vou manter essa velocidade de 60, nesse caso 60 mínimas por minuto, e vou fazer direto com vocês. Né? Havendo dúvida, vocês sempre têm o recurso aí do YouTube de poder voltar o vídeo naquele trecho que vocês tiverem dúvida, tá bom? Vamos lá? Tá, 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 tá. Próxima página, nós temos mais uma lição com essa fórmula de compasso, né, 2x4, movimento ainda de solfejo em 2, com semínimas valendo um tempo, né? Mas observem o seguinte, a velocidade da lição está dada em colcheias, tá? Observe que temos velocidade mínima 100, máxima 144, porém medido em colcheias. Se vocês pararem para analisar, colcheia vale meio tempo nesse compasso. Nós já tivemos algo parecido na lição 9, aqui dessa fase 4, né? Onde nós tínhamos a medição metronômica em figura de meio tempo. E para que isso? Isso é para que vocês possam garantir que quando chegarem as figuras de meio tempo da lição, vocês façam na batida correta do metrônomo. E onde estão essas figuras de meio tempo? Estão lá no final do compasso. Lembrando aquilo que eu falei para vocês. Se tem algo novo na lição, algum conteúdo novo, alguma coisa diferente, vocês analisam aquele trecho no movimento de leitura rítmica, tá bom? E depois que entendeu, aí sim vocês passam para o movimento de solfejo, tá bom? Assim como na parte 1, né, nas lições que estavam no vídeo da parte 1 dessa fase 4, eu farei com vocês as 3 claves. Por quê? Porque esse vídeo ele se dirige tanto aos alunos que estudarão clave de Sol, quanto àqueles que estarão estudando clave de Fá, uma vez que o método de vocês pode ser a clave de Fá também, e também para os alunos que estudarão a clave de Dó na terceira linha, que é a que estamos estudando. O que faremos de diferente em relação à fase 1 é o seguinte. Primeiro eu farei todas as lições na clave de Sol com vocês, depois voltaremos à lição 19 e farei na clave de Dó, e por fim voltaremos e faremos todas na clave de Fá. Isso vai facilitar para você que está estudando, por exemplo, só a clave de Dó. Então você pode ir para a parte do vídeo onde vai falar só sobre a clave de Dó. Né? As demais claves a mesma coisa, tá bom? Para você que está estudando a clave de Sol, já continua conosco, ok? Então vamos lá. Primeiro, a velocidade. Eu coloquei aqui 122 colcheias por minuto. Lembrando que cada toque do metrônomo será uma colcheia, tá?
Então, como é essa contagem? 1E, 2E, 1E, 2E, ok? E por que isso? Porque lá no final nós temos colcheias. Então, eu vou fazer com vocês no movimento de leitura rítmica, para treino, os dois últimos compassos dessa lição. Ó. 1E, 2E, Dó, Ré, Mi, Dó. Ok? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Apenas o metrônomo foi colocado ali tipo numa função subdividida, para que vocês possam contar os tempos a cada meio tempo. Tá bom? Vamos do início. Clave de Sol, farei leitura métrica, tá? Não farei solfejo nessa lição. Será apenas a leitura das notas nos tempos corretos com acompanhamento do metrônomo. Ok? Vamos lá? Velocidade que está colocada ali é 122 colcheias por minuto. Dó, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó. Ok? Vamos para a lição número 20, tá? Faremos primeiro na clave de Sol, como eu falei. Lição número 20 trabalha aí com intervalos de oitava. Então vocês já vão observar que as notas estão se repetindo, né? Por quê? Quando a gente coloca as notas em uma sequência, em uma escala, a oitava nota é a repetição da primeira, tá? E vocês já viram aqui no canal conteúdo sobre intervalos, a explicação, né? Existe exercício no MSA sobre intervalos. Então, se não viu ainda, vale a pena ir lá dar um pulinho. Vai facilitar, inclusive, a execução dessas lições, tá bom? Lembrando que essa lição estará no compasso quaternário simples. Então, movimento de solfejo em 4 tempos, tá? É sempre interessante. Se você não está no início dos estudos, às vezes tem ainda dúvida no movimento do solfejo. Mas vai lá, verifica os vídeos que temos falando sobre isso e não deixa nenhuma dúvida persistir, tá bom? É importante que essas lições vocês tenham plena consciência do que estão fazendo, né? Lá, Lá, Si, Si, Mi, Mi, Ré, Ré, Sol, Sol, Dó, Dó, Fá, Fá, Si, Si, Lá, Lá, Ré, Ré, Si, Si, Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, Si, Si, Lá, Lá, Lá. Ok, essa foi a lição número 20. Próxima lição, lição 21. Essa lição 21, vamos ver primeiro alguns trechos, tá? Os trechos que eu considero que são mais complexos, né? Não é nada de novo que vocês não tenham visto nessa fase, tá? Ou não tenham visto em exercícios anteriores, mas vamos relembrar, tá bom? Observe aí na segunda pauta, nós temos no segundo compasso da segunda pauta algumas colcheias, porém nem todas são notas. Nós temos 2 grupos aí, com 4 colcheias cada, sendo que a primeira figura de cada grupo é uma pausa, né? Isso geralmente causa uma dúvidazinha na nossa cabeça, mas vamos entender como é que funciona. Vou fazer inicialmente sem o metrônomo, começando no segundo compasso da segunda pauta. Tá? Vamos fazer primeiro leitura rítmica, só para a gente entender isso, tá? Depois a gente coloca notas, depois a gente joga no movimento de solfejo. Vamos lá. Ó. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Uma dica que eu já falei para vocês anteriormente é na pausa vocês fazerem uma respiraçãozinha, né? Ó. Tá. Então, se o tempo ele inicia com pausa, eu não vou fazer tá ali, não. Tá, que é no meio tempo, né? No contratempo. Agora vamos substituir esse tá por notas, tá?
Estamos lendo aqui a clave de Sol, então vamos lá, ainda com o movimento de leitura rítmica, tá bom? Ó, Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Dó. Entenderam? Agora eu vou fazer esse trecho com o movimento do solfejo. Vamos lá, ó. Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Dó. Vamos fazer mais uma vez? Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Dó. Ok? Abaixo dessa pauta, a gente tem, no segundo compasso da terceira pauta, outro trecho onde nós temos pausa, depois nota. Pausa, depois nota. Então, vamos lá. Primeiro, fazendo leitura rítmica. Ó. Tá, 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 tá. Ok? Perceberam que a última eu preciso ligar com o compasso seguinte, né? Tem uma nota em cima e embaixo, que é no início do próximo tempo, eu já tenho outra nota. Por isso que eu fiz tá, tá. Vou repetir para vocês, tá? Segundo e terceiro compasso. Tá, 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 tá. Ok? E aí depois continuaria com uma pausa de mínima. Agora vamos fazer com notas, ainda com esse movimento de leitura rítmica para treino, tá? Vamos lá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Agora vamos colocar essas notas no movimento do solfejo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Agora eu entendo que já estamos aptos a fazer essa lição, tá bom? Dó, Ré, Sol, Dó. Mi, Ré, Dó, Ré, Sol. Dó, Mi, Sol, Dó, Ré, Mi. Ré, Dó, Lá. Sol, Si, Lá, Sol, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mi, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ok? Reforçando, não é obrigatório fazer solfejo, tá? Vocês podem fazer a lição como leitura métrica, apenas falando o nome das notas sem cantar, tá bom? Vamos para a lição 22. Na lição 22 nós temos novamente um trechinho com pausas e depois colcheias. Né? Vamos treinar esse trechinho, está na terceira pauta, no quarto compasso, tá bom? Vocês já viram lá na fase 2, salvo erro, a localização dos compassos, né? Como é que a gente faz através das barras simples, das barras de compasso. Então, quarto compasso da terceira pauta, fazendo no movimento de leitura rítmica, ó, tá, 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 tá. Ok? Então, pausa embaixo, nota em cima. Vamos colocar as notas ao invés do tá. Mi, Ré, Dó, Lá, Sol. Ok? Agora vamos para o movimento do solfejo. Mi, Ré, Dó, Lá, Sol. E assim sucessivamente. Vamos fazer o solfejo desta lição. Dó, Ré, Si, Dó, Sol. Dó, Mi, Sol, Ré, Sol. Dó, Si, Dó, Lá, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó.
si, dó, lá, ré, sol, sol, si, lá, ré, sol, fá, lá, fá, si, sol, dó, ré, si, dó, sol, dó, ré, mi, sol, fá, mi, ré, dó, lá, sol, dó, si, dó, ré, mi, dó. Ok? Interessante quando a gente faz, né, como solfejo mesmo cantado, a gente tem um treino de afinação, né, um treino de altura das notas, e a gente entende a lição como uma música, tá bom? Por isso eu incentivo bastante essa questão, né, do solfejo correto, né, o solfejo cantado. Lição 23, nós temos aí sequências de semicolcheias, e vocês vão observar que elas são mais fáceis do que muitas vezes os alunos pensam, né? Pensam que é difícil, que é aquela coisa toda, mas não, eu considero bem tranquilo. Principalmente se vocês aprenderam as notas do modo correto, do modo sequencial, né? Você sabe a sequência de notas ao subir, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você sabe a sequência de notas ao descer, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Praticou isso durante os exercícios lá da fase 1, e depois vem praticando essas sequências nos exercícios aqui da fase 4, nos exercícios já de leitura métrica. Então, se você tem tudo isso memorizado, mentalizado, vai ficar fácil a execução dessa lição, tá bom? Mas vamos entender primeiro o ritmo. Nós temos sequências de semicolcheias. Então, vocês já viram nos exercícios de leitura rítmica, lá na fase 3, semicolcheias. Então, o ritmo disso não é segredo para vocês, mas vamos praticar um pouquinho. Por exemplo, vou fazer essa primeira pauta como leitura rítmica apenas, inclusive com o movimento aqui retinho, né? Sem diferenciar, só para a gente trabalhar ritmo mesmo, ritmo puro. Vamos lá, ó. Bem lento, né? Ó. Ta 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 ta. Então, qual é a chave para fazer isso correto? Essas 4 semicolcheias, elas vão ter o mesmo valor de uma semínima. Tá? Vocês não podem fazer ta 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 e depois ta ta ta. Não, aí estaria mudando, estaria sem uma pulsação uniforme, aí estaria errado, tá? Mas se você fez, o valor das 4 equivale ao valor de uma semínima, então significa que a pulsação de vocês está uniforme. Claro, quando colocarem o metrônomo, isso vai estar mais nítido para vocês, né? Então é isso, agora substituindo isso por notas, né? Ainda sem o movimento do solfejo, tá? Vamos trabalhar aqui com o movimento retilíneo, o movimento da leitura rítmica. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, dó, sol, mi. Ok? É difícil ler essas notas? Não, como eu falei, são sequências. Se você está no início dos seus estudos e tem uma lição onde você tem dúvida nas notas, esquece a mão e vai ler. Primeira coisa que você precisa ver, eu tenho dúvida nas notas, pronto, deixa aqui as mãos paradas e eu vou ler as notas. Quais são as notas dessa lição? As primeiras 4 semicolcheias, dó, ré, mi e fá. E depois, sol, fá, mi, ré. E depois, é repetição da primeira, então é dó, ré, mi, fá. E depois é a repetição do segundo grupo, sol, fá, mi, ré. Então, lê primeiro, entendeu? Não tem mais dúvida? Aí vai aplicar os movimentos, vai entender agora rítmico e praticar, tá bom? A gente não pega algo complexo e tenta fazer tudo de uma vez. Agora eu vou aplicar essas notas, que nós já vimos, no movimento do solfejo. Como é fácil, tá? Ainda no movimento lento, depois a gente coloca o metrônomo, tá? Só a primeira pauta para efeito de treino, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, sol, mi. Ok?
Eu fiz aqui bem lento, tá? E fiz sem um metrônomo. Mas vocês podem colocar o metrônomo numa velocidade mais lenta. Então você está ali no começo dos estudos. Eu sei que para passar no GEM o mínimo é 60, tá? Para passar para os vossos instrutores e instrutoras, vocês vão estudar essa lição para ela no mínimo ter a velocidade de 60, né? Bem executada conforme recomendado. Né? Alguns vão ter a facilidade de chegar a 70, 80, que é o máximo, né? Mas para início de estudo não precisa começar com 60. Vocês podem colocar o metrônomo em 40, ficou boa, coloca em 50, ficou boa, coloca em 60. Então vai aumentando essa velocidade gradativamente. Essa é a forma como a gente estuda, tá bom? Vamos fazer agora, vou fazer no formato de solfejo para vocês, né, cantado. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, dó, sol, mi, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, ré, lá, fá, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, si, sol, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, dó, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Fizemos na velocidade média, né, em 70 semínimas por minuto. E como esse vídeo está disponível numa plataforma que permite que vocês acelerem ou desacelerem, vocês podem ficar à vontade para desacelerar um pouquinho esse trecho, rever, acompanhar junto, né? O objetivo disso é para estudo mesmo. Podem usar à vontade, ok? Próxima lição, lição número 24, compasso em 2, né? Compasso binário. Velocidade, faremos a mesma da lição anterior, a 70 semínimas por minuto. E, novamente, notas sequenciais, tá? Vamos lá, essa lição começa no Si, então começa um pouquinho mais grave do que a anterior, né, que começou no Dó, e faremos o solfejo com vocês, tá bom? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Ok? Puro treino de notas. Puro treino de sequência de notas, tá bom? Desde que a proporção esteja correta, né? 4 semicolcheias equivalem a uma semínima. E vamos para a lição 25, né? Já com um pouquinho mais de cara de melodia. E aqui temos todas as figuras que estudamos no MSA, né? Desde a semibreve, né? Mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Vamos direto para o solfejo, né? Não há muito segredo rítmico nessa lição. A velocidade média dessa lição seria 76, tá? Mas, muito cuidado, porque é uma lição que começa com semibreve, depois mínima, mas lembre que na segunda pauta nós temos semicolcheias, tá? Então, se não tiver com firmeza nessas notas, é 100% de certeza que vai se atrapalhar um pouquinho na segunda pauta. Então, é recomendável, treina ali primeiro uma velocidade menor, se possível, né? No máximo 60, e depois vocês vão progredindo a velocidade, tá bom? Para o nosso treino aqui, vamos para a velocidade de 70 semínimas por minuto, tá? Caso você queira acompanhar com a gente nessa velocidade. Tá bom? Vamos lá. Dó, si, dó, ré, si, sol. Dó, mi, ré, dó, si,
ré, dó, lá, dó, si, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Mi, sol, dó, mi, ré, fá, lá, ré, mi, fá, sol, lá, mi, sol, fá, lá, si, dó, ré, mi, dó, sol, mi, ré, sol, dó. Ok? Lembrando que não é obrigatório solfejo, tá? Podem fazer como leitura métrica também. Lição 26, né? Agora nós temos aí mínimas pontuadas, mas não se enganem, tá? O compasso é 2 por 2, então vamos fazer aquela análise do valor dessa figura, conforme fizemos na primeira parte dessa fase. Ora, no compasso 2 por 2 a mínima vale um tempo. O ponto aumenta a metade dessa nota, do valor da nota, então aumenta mais meio tempo. Então, mínima pontuada, um tempo e meio, semínima, meio tempo, tá bom? Em relação à velocidade, observem que a velocidade está medida em semínimas, então está medida nas notas de meio tempo, tá? Já que a mínima é quem vale um tempo. Então vamos lá, eu vou colocar na máxima, porque senão vai ficar muito lento isso aqui. Observe como fica na máxima, ó. 1 e 2 e, né? 1 e 2 e, 1 e 2 e. Ok? Fazendo a análise dos valores, né? Tá, 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 não é? E agora colocando as notas. Dó, ré, mi, fá, sol. E com o movimento do solfejo, dó, ré, mi, fá, sol. Ok? Vamos fazer com o solfejo para vocês, tá bom? É uma lição bem curta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Lição 27, é uma lição que se parece um pouco em estrutura com a lição 25, né? A gente usa várias figuras, nós só não temos aí a semibreve, mas nós temos na mínima, inclusive pontuada, semínima, cocheia e semicocheia, tá bom? Só para vocês observarem, vou fazer aqui o último compasso da primeira pauta. Primeiro na linguagem rítmica, ó. Tá, 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 tá. Né? Como já é um hábito meu, se eu tenho notas rápidas no final do compasso, eu não termino ali, porque às vezes a mão para no ponto errado. Eu sempre emendo com o próximo compasso, que é o que faremos na música, né? Então por isso que eu já fiz as 4 semicocheias e já parti para a próxima pauta, né? Colocando isso em notas, ainda nesse movimento, mas é só para a gente analisar. Ó. Si, dó, si, lá, si, dó, ré, mi. Ok? Né? O mi já iniciando o próximo compasso. O movimento de solfejo em 4, né? Em 4 tempos. Ó. Si, dó, si, lá, si, dó, ré, mi. Ok? Vamos para a lição. Si, lá, sol, lá, fá, ré, si, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, sol, lá, si, lá, sol, lá, dó, si. Ok? Próxima lição, lição número 28. Essa lição trabalha também notas de um tempo e meio, né? Semínima com o ponto neste compasso um tempo e meio. Nós vimos que na lição 26
um tempo e meio era mínima pontuada. Agora, na lição 28, um tempo e meio é semínima pontuada, tá bom? Isso reforça aquilo que vimos lá na segunda fase, né, nas figuras, que elas não têm valor fixo, né? O compasso é quem determina o valor das figuras. Fazendo análise rítmica da lição, né? Esses dois primeiros compassos, ó. Tá, 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 tá. Notas. Lá, si, dó, ré, si, mi. E o movimento do solfejo. Lá, si, dó, ré, si, mi. Lá, si, dó, ré, si, mi. Si, dó, ré, mi, dó, lá. Dó, si, lá, sol, fá, ré, dó, si, mi, lá, si, sol, si, lá. Ok, para finalizarmos, lição 29, né, para a gente finalizar as lições na clave de sol, né, depois continuaremos nas demais claves. Lição 29, eu chamo a atenção lá para o finalzinho da lição, onde nós teremos as colcheias pontuadas, seguidas de semicolcheias, tá bom? E já vimos o ritmo disso lá no início dessa parte 2, né, da fase 4. Só que a gente fez na leitura rítmica. Agora vamos fazer com as notas, tá? Mas como sempre, primeiro vamos analisar a leitura rítmica, depois transformar em notas, depois colocar o movimento do solfejo. Então vamos lá. Último compasso da segunda pauta. Tá, 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 tá. Ok, é só isso. Mas teve dúvida onde é onde é a segunda nota? O que é que eu sugiro? Transforma esse ponto de aumento em mais uma semicolcheia. Então a gente vai ter uma colcheia, duas semicolcheias. Tá, 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 tá. Ok, agora você vai eliminar a semicolcheia do meio, né, que é, na verdade, um ponto de aumento. Tá, 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 tá. Vamos colocar as notas. Ré, dó, ré, mi, dó. E com o movimento do solfejo, né, movimento para esse compasso com 4 tempos. Ré, dó, ré, mi, dó. Vamos fazer com vocês o solfejo. Continuamos na velocidade de 76 semínimas por minuto. Dó, mi, sol, lá, sol. Sol, si, ré, si, sol. Mi, sol, sol, fá, mi, ré, dó, si, ré, dó, ré, mi, dó. Ok, finalizadas as lições na clave de sol, faremos agora da lição 19 novamente, porém para os alunos que estudam a clave de dó na terceira linha. Recomendo também esse material para instrutores, né, que precisarão tomar lições, né, precisarão aferir as lições que serão passadas pelos violistas, né, e pode servir como uma base para vocês também, tá bom? Antes de iniciarmos, chamo a atenção de vocês para a marcação metronômica dessa lição. Observe que o compasso é um 2/4, então esse 4 aí, que está no número inferior da fórmula, ele indica que cada tempo é uma semínima. Porém, na marcação metronômica nós temos a velocidade medida em colcheias, ou seja, nesse compasso a colcheia está valendo meio tempo. Então, cada toque do metrônomo corresponderá a meio tempo na marcação. Observem. Essa velocidade que nós temos aqui corresponde a 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E. Cada toque do metrônomo é meio tempo. E por que isso nessa lição?
Observe ali no final da segunda pauta. Nós temos aí uma semínima, que é um tempo, e nós temos duas colcheias. Então, o MSA não é a primeira vez que ele faz isso, mas em algumas lições ele traz a marcação metronômica na figura que vai valer meio tempo. Para que quando a gente chegar em um trecho como esse, a gente possa manter a velocidade de forma correta. Então vamos fazer primeiro esse finalzinho aí, a partir do Ré. 1, E, 2, E. Ré, Mi, Fá, Ré. Perceberam? Ou seja, esses toques em meio tempo é justamente por causa das colcheias. Agora vamos à lição do início. Estou usando aqui a velocidade máxima, 144, porque se eu colocar uma velocidade inferior vai ficar muito lento, já que a medição está em notas de meio tempo, tá bom? Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá. Lá, Sol, Si, Lá, Si, Sol, Lá. Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Ré. Vamos para a lição número 20. Nesta lição, nós vamos fazer na velocidade mínima, em 60 semínimas por minuto. E, se vocês observarem, nós temos uma lição onde as notas estão em intervalos de oitavas. Por isso que há as repetições das notas. Conforme vocês já viram em fases anteriores, nós temos 7 notas, a oitava nota é a repetição da primeira. Então, por isso que a sequência fica aí, né? Si, Dó, Dó e assim por diante. Tá bom? Vamos lá? Si, Dó, Fá, Mi. Lá, Ré, Sol, Dó. Si, Mi, Dó, Si. Lá, Sol, Fá, Mi. Ré, Dó, Si. Lição número 21. Nesta lição, nós temos dois trechos que eu chamo a atenção de vocês pela complexidade, né? Que são o segundo compasso da segunda pauta e depois o segundo compasso da terceira pauta, tá bom? Se a gente for analisar apenas no movimento de leitura rítmica, aquele movimento que vocês viram lá na fase 2, é um movimento retinho. Por que a gente usa esse movimento às vezes? Para a gente esquecer todo o resto. Não se preocupar com o movimento de solfejo, não se preocupar com notas. Só para a gente analisar o ritmo dessas figuras que estão aí, tá bom? Vamos lá. A gente tem aí, segundo compasso da segunda pauta, 8 cocheias. Porém, dentro dessas 8 cocheias a gente tem uma pausa e depois 3 cocheias, depois novamente uma pausa e mais 3 cocheias. Tá? Isso às vezes confunde alguns alunos, mas vocês vão perceber que é bem tranquilo, tá bom? Essa pausa, como a gente já falou anteriormente, ou a gente faz a respiração, ou a gente fala por exemplo. Tá? Eu vou ficar fazendo a respiração, porque aí você pode acompanhar dessa forma também. Observe, ó. Tá. Então, no momento em que for feito o solfejo, aquele momento da batida de cada tempo, na pausa nós não vamos falar notas. A gente vai respirar. Tá, certo? Vou fazer mais uma vez na forma de leitura rítmica. Observe. Tá. Agora, nessa mesma leitura rítmica, eu vou colocar notas. Lá, Dó, Si. Lá, Mi, Ré. Ok? Agora eu vou fazer no movimento de solfejo. Lá, Dó, Si. Lá, Mi, Ré. Entenderam? Vamos analisar agora o segundo compasso da terceira pauta. Primeiro na forma de leitura rítmica. Tá.
Ok, já emendei com o terceiro compasso. Então fizemos o segundo e a metade do terceiro. Vou fazer o mesmo trecho, porém com as notas. Vamos lá. O mesmo movimento de leitura rítmica. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ok? Agora com o movimento de solfejo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ok, vamos para a lição? Continuaremos na velocidade de 60 semínimas por minuto. Ré, Mi, Lá, Ré. Fá, Mi, Ré, Mi, Lá. Ré, Fá, Lá, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Si, Lá, Dó, Si, Lá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Fá, Ré, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Vamos para a lição número 22. Se vocês observarem, na terceira pauta dessa lição, a gente tem uma sequência aí de pausas com colcheias. Como nós já explicamos na lição 21, eu vou fazer diretamente a lição, tá bom? Se necessário, vocês dão uma olhadinha na lição 21 novamente, pega aquele ritmo que foi feito lá e é só aplicar aqui, tá bom? Vamos do início, mesma velocidade, 60 semínimas por minuto. Ré, Mi, Dó, Ré, Lá. Ré, Fá, Lá, Mi, Lá. Ré, Dó, Ré, Si, Sol, Fá, Mi. Ré, Fá, Mi, Ré. Dó, Ré, Si. Mi, Lá, Lá. Dó, Si, Mi, Lá, Sol, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Mi, Dó, Ré, Lá, Ré, Mi, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Si, Lá, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Ré. Próxima lição será a lição 23. Em lições, é a primeira vez que nós veremos semicolcheias, né, em lições de leitura métrica. Vamos analisar essa primeira pauta. Observe, a gente tem um compasso só com semicolcheias. Então, ele precisou aí de 16 notas para completar esses 4 tempos do compasso, né? Aquela correspondência entre o valor das figuras. E no outro compasso ele tem 4 notas. Cada nota é uma nota de um tempo, tá bom? Ou seja, a cada tempo serão feitas 4 semicolcheias. Vamos analisar? Na forma de leitura rítmica, apenas aqui, conforme vocês viram lá na fase 2. Vamos lá. Ta 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 ta. Ok? Vamos trocar o tá pelas notas da lição. Né? Lembrando que nós estamos fazendo nesse momento a clave de dó.
Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, lá, fá. Agora vamos fazer as mesmas notas com o movimento de solfejo. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, lá, fá. Ok? Tem que ser bem proporcional. Esse valor de um tempo que nós fizemos das semínimas tem que ser o valor correspondente a 4 semicolcheias. Eu não posso fazer mais lentas as semicolcheias e mais rápidas as semínimas, de forma alguma. Tem que ser proporcional, senão a gente não consegue seguir o metrônomo. Vamos à lição? Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, lá, fá. Mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, si, sol. Fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, dó, lá. Sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, ré, si. Lá, si, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Próxima lição, lição número 24. Continuaremos na mesma velocidade, agora é o compasso 2/4, então faremos o movimento de solfejo em 2. E os mesmos valores da lição anterior. Nós temos aí semicolcheias, onde eu preciso de 4 semicolcheias para formar um tempo, e eu tenho semínimas, onde eu preciso de apenas uma semínima para formar o mesmo tempo. Então esses valores têm que ser bem proporcionais, tá bom? Vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol, ré, mi, fá, sol, lá, mi, fá, sol, lá, si, fá, sol, lá, si, dó, sol, lá, si, dó, ré, lá, si, dó, ré, mi, si, dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, si, mi, ré, dó, si, lá, ré, dó, si, lá, sol, dó, si, lá, sol, fá, si, lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Agora a lição número 25. Lição 25 que reúne todas as figuras estudadas aqui no MSA. Semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Conforme visto, o MSA não trabalha com as figuras fusa e semifusa, tá bom? Porque elas não tem no nosso inário. Mesma velocidade, lição 25. Ré, dó, ré, mi, dó, lá, ré, fá, mi, ré, dó, mi, ré, si, ré, dó, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, fá, lá, ré, fá, mi, sol, si, mi, fá, sol, lá, si, fá, lá, sol, si, dó, ré, mi, fá, ré, lá, fá. Mi, lá, ré. Ok, agora a lição 26. A lição 26 tem novamente um detalhe interessante. Observe que o compasso é 2/2. Pelo número 2, que está na parte inferior da fórmula de compasso, a gente sabe que a mínima vai valer um tempo. Tá? E se a mínima vale um tempo, a mínima pontuada, 1,5 tempo. Ok? Se tiver dúvida no assunto ponto de aumento, nós já temos vídeo aqui. Então, vou deixar o link aí para vocês virem. Precisando, vai lá e depois retorna para essa lição, tá bom? Mas vamos seguir.
A marcação metronômica dessa lição está em figuras de meio tempo, conforme a gente já viu agora há pouco em outra lição. A semínima, nesse compasso, nós sabemos que vale meio tempo. Então, quando a gente colocar aqui o metrônomo, eu vou colocar ele aqui em 92. Cada toque do metrônomo está representando meio tempo. 1 e 2 e 1 e 2 e. Ok? Vamos à lição? Vamos ver como fica? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Vamos à lição 27. Lição 27, né, parecida ali com a lição 25, onde reúne várias figuras que nós já estudamos. Então vamos fazer a lição diretamente, tá bom? Mesma velocidade que estamos adotando, 60 semínimas por minuto. Dó, si, lá, si, sol, mi, dó, ré, dó, si, dó, ré, mi, fá, lá, si, dó, si, lá, si, ré, dó. Lição número 28. Essa lição nós temos novamente notas de 1 tempo e meio. Porém, como o compasso é 4x4, as figuras que representam 1 tempo e meio são diferentes das figuras que nós vimos na lição 26. Na lição 26 a gente tinha mínimas pontuadas representando 1 tempo e meio na lição. Agora a gente tem semínimas pontuadas representando 1 tempo e meio na lição. Isso nos prova que as figuras não têm valor fixo. Quem define o valor das figuras é o compasso, é a fórmula de compasso. Tá bom? Vamos à lição. Si, dó, ré, mi, dó, fá. Dó, ré, mi, fá, ré, si. Ré, dó, si, lá, sol, mi, ré, dó, fá, si, dó, lá, dó, si. E agora a última lição dessa fase para a clave de dó, a lição número 29. Na lição 29, nós temos aí colcheias pontuadas, seguidas de semicolcheias. Isso é algo que a gente não viu em notas até agora, tá? A gente viu em leitura rítmica. Porém, é a primeira vez que a gente vai aplicar isso em uma lição com o nome das notas. Mas vamos relembrar? Tem uma dica que eu gosto de passar para que vocês possam fazer o valor dessas colcheias pontuadas, seguidas de semicolcheias, corretamente. Observe. Fazendo a leitura rítmica, tá? No movimento de leitura rítmica mesmo, aquele lá da fase 2. Como é que ficaria isso? Ó? Tá, 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 tá. Só que a gente fica meio em dúvida. Onde é esse segundo tá? Onde é essa semicolcheia? Então, observe o seguinte grupo rítmico. Eu vou trocar o ponto por mais uma semicolcheia. Então a gente vai ficar com uma colcheia e 2 semicolcheias. Né? Uma colcheia, 2 semicolcheias, uma colcheia, 2 semicolcheias. E depois a mínima. Vamos ver como fica. Ó, leitura rítmica. Tá, 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 tá. Mais uma vez. Tá, 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 tá. Agora eu vou trocar a primeira semicolcheia por ponto, nos dois grupos. Tá, 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 tá. Da primeira forma, colcheia mais 2 semicolcheias. Tá, 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 tá. Tirando a semicolcheia e colocando ponto de aumento.
tá, 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 tá. Ok? E aí a gente entende onde é exatamente a segunda nota, onde é a semicolcheia, né? E percebe que o ponto ele vai ter o mesmo valor como se tivesse uma outra semicolcheia ali. Vamos colocar notas, ainda nesse estilo rítmico. Mi, ré, mi, fá, ré. Agora vamos fazer a mesma coisa com o movimento de solfejo em 4, né? 4 tempos. Mi, ré, mi, fá, ré. Tá bom? Agora vamos à lição. Ré, fá, lá, si, lá. Lá, dó, mi, dó, lá. Fá, lá, sol, fá, mi, ré, dó, mi, ré, mi, fá, ré. Para finalizarmos essa fase 4, vamos fazer as lições agora da 19 a 29 na clave de Fá. A forma como eu dividi esse vídeo foi justamente para que quem está estudando somente a clave de Sol pudesse ver sua parte, quem está estudando somente a clave de Dó pudesse ver sua parte, e agora quem está estudando a clave de Fá pudesse ver sua parte também. Então, por isso, eu preciso repetir aquilo que eu já falei nas claves anteriores, referente à lição 19. Observe que a marcação metronômica está em colcheias. Porém, o compasso, a colcheia vale meio tempo, pois a semínima vale um tempo, o compasso 2 por 4, não é isso? Conforme você já sabe, esse 4 que está na parte de baixo da fórmula de compasso significa que a semínima vale um tempo. Então vamos ver como é isso. Eu vou colocar aqui na velocidade 144 e vocês vão ver que cada toque do metrônomo corresponderá a meio tempo. Observe. 1E, 2E, 1E, 2E. Ok? Por que ele colocou isso nessa lição? Por causa do penúltimo compasso aí da segunda pauta, onde a gente tem aí uma semínima e duas colcheias. A semínima vale o tempo, essas colcheias meio tempo cada um, formando o outro tempo. Então vamos ver, na leitura rítmica, como é que isso fica? Tá, 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 tá. Agora com as notas. Mi, fá, sol, mi. Agora colocando o movimento do solfejo. Mi, fá, sol, mi. Então vamos para a lição? Mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol. Si, lá, dó, si, dó, lá, si. Sol, lá, fá, sol, mi, fá, sol, mi. Lição número 20. Essa é uma lição que está em intervalos de oitava, né? Por isso que tem a repetição da nota, né? Dó, dó, ré, ré. Justamente porque são 7 notas, a oitava nota é repetição da primeira. Vamos lá, movimento de solfejo em 4, faremos na velocidade 60 semínimas por minuto. Dó, dó, ré, ré, sol, sol, fá, fá. Si, si, mi, lá, ré, ré. Dó, dó, fá, fá, ré, dó, dó. Si, si, lá, sol, sol, fá, fá. Mi, ré, dó, dó, dó. Ok, lição 21. A lição número 21 eu quero chamar a atenção de vocês em 2 trechos, tá bom? Na segunda pauta, no segundo compasso da segunda pauta, a gente tem aí 8 colcheias. Porém,
não, nem todas são notas. A gente tem uma pausa, depois três notas. Depois outra pausa, depois 3 notas. Tá bom? Vamos fazer esse trechinho aí na leitura rítmica. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Agora vamos colocar notas mantendo o movimento de leitura rítmica. Si, ré, dó. Si, fá, mi. Agora vamos colocar no movimento do solfejo. Si, ré, dó. Si, fá, mi. Ok? Vocês já viram isso na fase anterior, porém na forma de leitura rítmica, onde a gente tem essas pausas de colcheia, né, pausas de meio tempo, que a gente coloca uma respiraçãozinha no lugar da nota, tá bom? Na terceira pauta, a gente tem algo parecido, porém agora de forma mais intercalada, né? Pausa, nota, pausa, nota. Vamos ver como fica. Primeiro na leitura rítmica. Tá, 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 tá. Eu vou fazer o compasso 2 e 3 da terceira pauta. Tá, 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 tá. Colocando notas. Mi, fá, sol, lá, si. E agora fazendo no movimento do solfejo. Mi, fá, sol, lá, si. Agora vamos fazer a lição completa do início. Mesma velocidade, 60 semínimas por minuto. Mi, fá, si, mi. Sol, fá, mi, fá, si. Mi, sol, si, mi, fá, sol. Fá, mi, dó. Si, ré, dó. Si, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá. Lá, sol, fá, mi, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sol, mi, si, lá, sol, fá, mi. Vamos agora à lição 22. Manteremos a mesma velocidade, movimento de solfejo em 4 também. Mi, fá, ré, mi, si. Mi, sol, si, fá, si. Mi, ré, mi, dó, lá, sol, fá. Mi, sol, fá, mi. Ré, mi, dó. Fá, si, si. Ré, dó, fá, si, lá, dó, lá, ré, si, mi, fá, ré, mi, si, mi, fá, sol, si, lá, sol, fá, mi, dó, si, mi, ré, mi, fá, sol, mi. Agora nós iremos para a lição 23. Nesta lição nós temos semicolcheias e também temos semínimas. Para cada semínima eu preciso de 4 semicolcheias para fazer o mesmo valor, a mesma duração.
Então, de forma alguma, eu posso fazer lentas as semicolcheias e rápidas as semínimas. Não. A pulsação tem que ser firme, uniforme. Vamos analisar essa primeira pauta. Vou fazer com vocês a leitura rítmica dela, tá bom? Somente na sílaba tá e também com o movimento de leitura rítmica, aquele visto lá na fase 2. Ta 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 ta. Então, como vocês perceberam, o mesmo valor feito para uma semínima, eu precisei fazer 4 semicolcheias. Vamos colocar notas no lugar dessa sílaba tá? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Si, Sol. Ok? Agora eu vou fazer no movimento de solfejo. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Si, Sol. Vamos à lição completa. Velocidade mínima, né? 60 semínimas por minuto. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Si, Sol. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Dó, Lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Ré, Si. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Lá, Mi, Dó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Vamos agora à lição número 24. Ela tem o mesmo estilo da lição anterior, né? Mesmas figuras, semicolcheias e semínimas. Porém, o compasso é o compasso em 2 por 4. Então, faremos o movimento de solfejo em 2. Vamos juntos, mesma velocidade, 60 semínimas por minuto. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Na lição 25, nós temos aí todas as figuras trabalhadas no MSA. Semibreves, mínimas, semínimas, colcheias e também semicolcheias, tá bom? Então é só aplicar a proporção das figuras de forma correta, manter o movimento uniforme, né, a pulsação uniforme, e a lição sairá de forma correta. Vamos juntos? Mi, Ré, Mi, Fá, Ré, Si, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó, Mi, Ré, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Fá, Lá, Dó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Si, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Si, Sol. Fá, Si, Mi. Na lição 26, nós temos novamente a marcação metronômica em semínimas. Então, muita atenção, tá bom? Mesmo se você for estudar as fases posteriores do MSA,
Sempre olhe se a marcação metronômica ela está valendo ali um tempo, se está valendo meio tempo, se está valendo um movimento, tá bom? Neste caso, se o compasso é 2 por 2, né, esse 2 que está na parte de baixo da fórmula de compasso, ele indica que a mínima vai valer um tempo, tá bom? Se a mínima valer um tempo, mínima pontuada, que é o caso dessas figuras, vai valer um tempo e meio. Tá bom? Se tiver dúvidas em ponto de aumento, nós já temos vídeo disponível explicando esse assunto, tá bom? Com outros exemplos, etc. Como a indicação metronômica está em semínimas, eu vou colocar aqui a velocidade máxima, porque cada batida do metrônomo vai corresponder a meio tempo. Observe. 1 e 2 e 1 e 2 e. Tá bom? Então, a mínima pontuada vai corresponder a 3 batidas do metrônomo, né? Vamos fazer a lição para você observar como fica. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Vamos agora à lição 27. Voltaremos aqui para a velocidade de 60 batidas por minuto. Então, prepare-se e acompanhe comigo. Ré, Dó, Si, Dó, Lá, Fá, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Dó, Mi, Ré. Lição 28. Então nós temos novamente notas de um tempo e meio na lição 28, porém são semínimas pontuadas. Na lição 26, as notas de um tempo e meio eram mínimas pontuadas. Então, já fica provado aí que não é a figura quem diz o valor dela mesma, não. São um compasso que vai dizer quanto vale cada figura. E o resto é aplicar a proporção. Vamos lá? Mesma velocidade, 60 semínimas por minuto. Dó, Ré, Mi, Fá, Ré, Sol. Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Mi, Ré, Sol, Dó, Ré, Si, Ré, Dó. Para finalizar a fase 4, a lição 29 na clave de Fá. Porém, nessa lição nós temos cocheias pontuadas, seguidas de semicocheia. Então vamos relembrar aquela dica que eu já falei anteriormente para vocês, né? Como fazer a cocheia pontuada seguida de semicocheia da forma correta. Vou fazer na forma de leitura rítmica, para a gente analisar só o ritmo dessas notas, dessas figuras. Vamos lá. Tá, 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 tá. Agora eu vou pegar esse ponto e transformar ele em mais uma semicocheia, para a gente ver como fica. Tá, 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 tá. Ok? Então a gente ficou com uma cocheia, duas semicocheias, depois uma cocheia, duas semicocheias. Vamos ouvir mais uma vez. Tá, 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 tá. Agora vamos tirar essa primeira semicocheia e colocar novamente o ponto. Tá, 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 tá. De novo. Cocheia com duas semicocheias. Tá, 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 tá. Cocheia pontuada com semicocheia. Tá, 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 tá. Ok? Vamos colocar as notas. Fá, Mi, Fá, Sol, Mi. E agora, no movimento de solfejo. Fá, Mi, Fá, Sol, Mi. Ok? Vamos à lição.
Velocidade 60 semínimas por minuto. Mi, sol, si, dó, si, ré, fá, ré, si, sol, si, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, fá, sol, mi. Assim, finalizamos essa parte 2, né, da fase 4. Conforme é de vosso conhecimento, eu sempre deixo uma versão da fase inteira, né, da aula inteira, e outra versão em cortes, né, em cortes por cada lição, para facilitar aquele que quer ver um conteúdo específico, tá bom? Este material, ele pode ser utilizado, né, como um complemento, né? De forma alguma ele substitui o material oficial que está no site da CCB, mas é um complemento para aqueles que estão estudando, têm alguma dificuldade em alguma lição ou em algum assunto teórico. Eu tento trazer as explicações de uma forma clara, né, de uma forma didática que vocês possam compreender, tá bom? Havendo dúvidas, havendo sugestões, podem deixar comentários nos vídeos, tá bom? O que é que precisamos melhorar, que assunto deveremos abordar, o que é que não ficou claro, qualquer coisa a gente grava aquele assunto especificamente e traz aqui para vocês tirando a dúvida, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.